aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, as eleições já são na semana que vem e ontem foi o dia da volta daqueles que nunca se foram. Eu tô falando do Fernando Henrique Cardoso e do Carlos Gabas, mas antes de falar um pouco mais sobre isso, se segura na cadeira, o vídeo de hoje tá que tá. Quero começar trazendo para vocês uma análise que envolve pesquisas, e não é qualquer análise. O que é que está acontecendo? No dia de ontem, saiu uma notícia bem interessante na Bloomberg, que talvez seja um dos maiores portais do mundo aí do mercado financeiro, onde alguns fundos de investimentos fizeram aí algumas cartas, fizeram algumas análises para os seus clientes, e não é qualquer fundo, é fundo que movimenta bilhões de reais. E é o seguinte: os clientes, eles às vezes tomam várias decisões, né, com base nas movimentações políticas, no que está acontecendo, isso, aquilo, outro, até porque cada candidato tem seu programa de governo. Então, um fundo, ao falar para seus clientes, ele precisa ter um pouco mais de responsabilidade. E tem alguns dados que são bem interessantes, que dizem respeito às pesquisas. A Veja também deu repercussão ao caso. Eu trouxe mais algumas matérias e mais alguns eventos que aconteceram nas últimas horas, que eu acho que tudo se conecta. A gente fala de abstenção, Lula, Bolsonaro, e eu acho que vocês vão gostar do que vocês vão ouvir. Depois, aí sim a gente começa a falar do Fernando Henrique Cardoso, falaremos também da Tabata da Amaral, que veio pedir votos pro Lula, e mais umas confusões aí que estão rolando, alguns apoios que o Lula também vem recebendo. E no final, fecharemos com uma fala do Lula que viralizou no dia de ontem, sobre a recriação do Ministério do Gabas, e porque isso merece muito atenção e até parece engraçado, né? Tem tudo a ver com o que a gente vem comentando aí nos últimos dias. E vamos começar, mas antes de falar já sobre a análise das pesquisas, só para levantar aqui um tema para vocês e inclusive conceder uma informação, talvez eu solte lá no Telegram. Tem um amigo meu em São Paulo, eu pedi para ele ir checar presencialmente para ver se a informação é verdadeira. Já tem notícia na imprensa, a Jovem Pan comentou, a Revista Oeste comentou, que é o seguinte: a empresa que foi contratada aí para ajudar na comunicação da campanha do Lula, a M4 Comunicação, parece aí que tá numa confusão grande. O que é que tá rolando? O Alexandre fala o seguinte, ó: o imóvel onde fica o endereço da empresa, que já recebeu quase 26 milhões da campanha de Lula, está cadastrado para aluguel em 3 imobiliárias de São Paulo, basicamente em termos de R$60 mil mensal. A empresa, que tem registro de CNPJ no bairro Pinheiros, possui telefone com DDD da Bahia. Isso aí não tem nenhum problema. O que fica estranho é a empresa, o pessoal pontuou que meio que ela foi criada aí uns 3, 4 meses atrás, né, e antes das eleições, e a tal sede dela, em tese, não está ocupada. Então, assim, está ocupada, não está ocupada, a empresa realmente está funcionando em São Paulo, não está. E aí eu pedi pro amigo ir lá no prédio para ver o que realmente está rolando. Aqui só são algumas imagens, né, de 3 sites de aluguéis disponíveis aí na internet que o Alexandre pegou. E devemos ter mais informações aí nas próximas horas, ou então comento com vocês amanhã. Mas vamos ao que interessa. Gente, interessantíssimo alguns pontos, que inclusive não é por nada não. A gente já tinha comentado em vídeos passados. Não somos nenhum grande fundo de investimento, mas ouvimos a tia do Zap, a voz da razão das redes sociais. E olha só, a Veja comenta: uma nova interpretação das pesquisas que pode mudar o resultado da eleição. Bom, qual é o resultado que a pesquisa vem apontando? O Lula vencendo. Se vai mudar o resultado, significa que é Bolsonaro ganhando. Mas vamos ver o que eles estão falando. Uma nova interpretação sobre os desempenhos de Lula e Bolsonaro nas pesquisas eleitorais pode representar uma mudança importante no rumo das eleições e beneficiar o ex-capitão Mitair Mitessias Mitonaro. O estudo é da Legacy Capital. O levantamento leva em conta a diferença entre a intenção de voto de cada candidato no nicho de eleitores, com a formação até ensino fundamental e sua intenção de votos na pesquisa. De acordo com a Legacy, uma formação meio complicada, eleições presidenciais de 2006 a 2018 mostram que, quanto maior for a escolaridade média do candidato, mais as pesquisas tendem a subestimar o seu resultado nas urnas, enquanto candidatos cujo eleitorado tem escolaridade média menor tendem a ter sua intenção de votos superestimada pelas pesquisas. O que é que isso quer falar? Calma. Notadamente, os eleitores que se declaram graduados até o ensino fundamental tendem a se abster em maior proporção do que os que têm escolaridade mais elevada. Tá meio confuso, já explico para quem não entendeu de primeira. E olha só, eu fui realmente na fonte. Vamos ver o que a Legacy falou, e não foi apenas a Legacy. A matéria original, ela saiu na Bloomberg. O Robert Jameson é um editor da Bloomberg, lá de Nova York mesmo, não é brasileiro nem nada, ele coloca lá a notícia.
É lá, Goldman, Hedge Funds say Brazil election tighter than polls shows. Aí tá lá, né? Que seria Goldman, eu botei a tradução aqui, né? Que é o Goldman Sachs, extremamente conhecido aí, né? Banco e fundo de hedge, dizem que eleições no Brasil são mais apertadas do que as pesquisas demonstram. Aí o que a Bloomberg está falando? E notem que é uma matéria internacional. É uma matéria em inglês, que inclusive para os investidores, né, que estão lá fora, que estão esperando aí o resultado das eleições do Brasil para fazer os seus aportes, as suas apostas, eles precisam de informação realmente apurada. E aí fala o seguinte, o Goldman Sachs Group juntou-se a fundos de hedge, incluindo o Legacy Capital, para dizer aos clientes que as eleições presidenciais do Brasil provavelmente serão mais acirradas do que as pesquisas estão sinalizando. E aqui é o primeiro ponto. Não é qualquer banco, estamos falando da Goldman Sachs. Vocês acham que um banco dessa envergadura iria colocar sua reputação à toa, né? Falar assim, não, eu acho que o resultado vai ser mais apertado, que as pesquisas estão sinalizando. A Goldman Sachs está questionando o Datafolha. Meu Deus. Ou não, né? Vamos ver o que está rolando. Uma vitória de Lula no primeiro turno não é impossível, mas como os economistas do Goldman, o Alberto Ramos e Renan Muta, observaram em relatório divulgado na quinta-feira, as preferências de voto estão agora bem consolidadas, ainda com as chances de uma vitória definitiva, né, do Lula na próxima semana. Os economistas apontaram pesquisas que sugerem que a base política de Bolsonaro, 67 anos, pode estar mais energizada. Eu acho que isso é algo bem óbvio, né? Só ver as movimentações nas ruas, os eventos que Bolsonaro vai, o clima nas redes sociais, enquanto as taxas de abstenção podem ser comparativamente mais altas entre os apoiadores de Lula. Quem vota no Lula pode se abster mais. Qual seria a razão disso? A matéria da Bloomberg segue falando o seguinte, alega-se que tem mais de 30 bilhões de reais, ou seja, quase 6 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Imagina, eles gerenciam, né? Todo mundo vai lá, bota o seu dinheirinho, tem de que mais, tem de que menos. E assim, eles vai dando algumas, às vezes ele mostra assim a carteira, mostra algumas opções, os clientes fazem algumas escolhas. Então ele sempre tem que estar fornecendo a informação mais apurada, porque, meu irmão, se você é cliente da Legacy, você tá vendo seu dinheiro cair, você vai tirar seu dinheiro de lá. Eles vão quebrar. Eles têm que fazer o seu dinheiro prosperar. Duplicar, quadruplicar, se for possível, né? Aí fala o seguinte, e aí, sob um artigo publicado no LinkedIn, que a eleição pode ser significativamente diferente do que é divulgado nas pesquisas. O gestor do fundo baseou sua análise em um estudo de resultados eleitorais por estado, de 2006 a 2018. Constatou que quanto maior a escolaridade média do eleitorado do candidato, mais as pesquisas tendem a subestimar seus resultados nas urnas, o que significaria inversamente, potencialmente superestimado o apoio de Lula. E ainda está meio confuso, mas agora vai descomplicar tudo. Se você vai lá no LinkedIn, o artigo, né, a fonte primária do assunto, documento primário, se chama Pesquisas Eleitorais e Escolaridade do Eleitorado. O artigo foi publicado ontem, dia 22. A relação estimada entre o gap educacional e o erro das pesquisas em relação ao resultado da urna, a partir dos resultados por estado nas últimas 4 eleições presidenciais, sugere que o candidato Lula pode estar com sua intenção de voto superestimada em 8 pontos percentuais, ou seja, o Lula teria 8 pontos a menos. A mesma relação sugere que a votação do candidato Bolsonaro pode estar superestimada em 6 pontos. Ele ainda fala o seguinte, na eleição de 2018, conduzimos estudo semelhante disponível no link abaixo. Aí deixa mais um estudo. Qual é a tese? Quanto mais alto a sua escolaridade, mais os votos válidos dessa faixa têm maior valor. Quanto menor a escolaridade, menor é os votos válidos daquela faixa. Qual é a tese por trás disso tudo, etc. Antes de falar mais sobre a tese, só para mostrar, em 2018, o artigo é do dia 3, pelo perfil do eleitorado dos candidatos Bolsonaro e Fernando Haddad, concluímos que Bolsonaro estaria subestimado, ou seja, estaria faltando 5 a 10 pontos, dependendo da pesquisa utilizada. Já o Haddad está superestimado entre 2 a 3 pontos, considerando
que os votos brancos e nulos eram próximos de 15% esse ano, Bolsonaro precisaria atingir 43% dos votos totais para conseguir a vitória em primeiro turno. Bolsonaro, pela última pesquisa Ibope, se encontra com 31% dos votos, o que, aplicando os 10 pontos de gap, levaria ele para próximo do mínimo necessário para atingir a vitória no primeiro turno, e foi basicamente isso que aconteceu em 2018. A tese desse cara, e ele monta vários gráficos, né? Não é desse cara, também alega-se. Você vai lá, você vê o gráfico lá, olhar os desvios, etc. É o seguinte: quanto maior o nível de instrução, normalmente você já vê na pesquisa que as pessoas que têm um nível de instrução maior tendem a votar em Bolsonaro. Pessoas que têm nível superior tendem a votar em Bolsonaro. Já aquelas camadas da sociedade que infelizmente não tiveram uma vida tão boa, às vezes, só concluiu o ensino fundamental, etc., tem uma tendência de votar mais no Lula. E aí, você deve conceber assim de forma bem lógica, em geral, quem conseguiu estudar, etc., desenvolver uma carreira, tem condições financeiras melhor. Já quem só tem ensino fundamental, etc., o cara trabalha, sabe, de sol a sol, domingo a domingo, a condição financeira dele é pior, sabe? É bem lógico. Aí a tese é o seguinte: o fato da pessoa ser um pouco mais pobre, chega o domingo, sabe? Além de ser o dia de descanso dela, o dia que ela poderia ir pra praia, o dia que ela poderia curtir, fazer qualquer coisa, é o dia da eleição. Já não bastasse que é o dia de descanso dela, é uma coisa que ela às vezes não tá nem aí, ela ainda, né, a pessoa, ela vai ter que gastar dinheiro para se locomover, sair de sua casa até o local de votação. Se for perto, beleza, bota uma sandália e vai andando. E se for longe? Será que o trabalhador vai querer gastar que seja o dinheiro da passagem, da condução, para ir e voltar, perder umas 2, 3 horas do dia dele? Será que ele vai querer? Às vezes não, ele sai, vou pegar a fila, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E eles pontuam que no Brasil, quando você olha a punição para quem não vota, cara, qual é a punição? Sabe, na hora que você quiser regularizar, você paga lá 2, 3, 5 reais, você pagou aquela multa irrisória, e só vai precisar do comprovante mesmo na hora que, sei lá, você entrar na faculdade pública, você passar no concurso. Então, assim, a punição para quem deixa de votar não faz muita diferença. Então, não existe um estímulo tão grande que faça uma grande parte da população querer sair de casa para votar. Já a galera, né, pessoas mais abastadas, eu posso dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, não vou falar quem é, até para não gerar problemas. A pessoa que eu conheço lá na Bahia, ela mora em Feira de Santana, a minha cidade. Ela trabalha em Andaraí, que é na região da Chapada Diamantina. Dá pelo menos, 3 horas. Mas 3 horas se você for pisando no acelerador. A pessoa me falou: estarei trabalhando no sábado, eu vou voltar para a Feira de Santana no domingo, eu vou votar. Quando terminar de votar, pegarei meu carro e eu voltarei para Andaraí. Quem tem condições de fazer isso daí? Sabe? Só você olhar o que um cara vai gastar de gasolina, meu irmão. Então, essa é uma das teses. Então, as pessoas meio que acabam por subestimar, né, a quantidade de votos que Bolsonaro tem, superestimar o outro. Tem outro ponto que não está aqui nessas análises, mas que eu também comento com vocês, que é a divisão da sociedade em termos de renda salarial. Quando você olha alguns recortes que essas pesquisas vêm pegando, por exemplo, vou até arriscar aqui, ó. Vamos supor que na sociedade nós temos, sei lá, 30% das pessoas ganhando X e 60% da sociedade ganhando Y. E vamos botar assim que Y é a população mais carente. Que em tese, o Lula tem uma vantagem maior. Quando as pessoas estão botando esse negócio assim, 30-60, não necessariamente é a real porcentagem da sociedade atual. Com o Auxílio Brasil, com algumas melhoras econômicas, com a redução do desemprego, às vezes a população mais carente, em vez de ser 60%, pode ser 55%. Né? Pior que aqui ainda está faltando 10%, né? Vamos botar que 10 são super ricos. Então aqui você ainda tem os 10 de super ricos, então aqui você teria, sei lá, 35%. Então você já teria um cenário diferente também. Você estaria subestimando aquela parcela da sociedade que vota mais em Bolsonaro. E você dá até outro ponto. Algumas pesquisas, a porcentagem de pessoas que elas estão entrevistando que são evangélicas, algumas também estão mostrando que os números são inferiores às projeções. Se você pega o último censo brasileiro
e você coloca a projeção média do crescimento do número de evangélicos na sociedade, você vai ver que hoje, possivelmente, temos mais evangélicos do que as pesquisas estariam entrevistando. Mas vamos continuar que tem mais coisa. Sobre essa questão da abstenção, não é por nada não, mas no nosso dossiê grandão que a gente fez, né? Jair versus Lula, episódio 1061, 4 dias atrás. O primeiro item era: abstenções viraram um problema. E aqui, só para adicionar de forma bem rápida o que a falou, a gente vai voltar para a matéria da Bloomberg. Lulistas que pensam em não votar são o dobro de bolsonaristas. É exatamente o cenário que a turma aí da Legacy vem descrevendo. Aqui tá a tabela, né? Quem votaria no Lula, né? Tá aqui embaixo, você vê, ó. O cara votaria no Lula, mas o cara não vai sair de casa para votar. Ele já confirmou: eu não vou sair de casa para votar. Que vai votar no Lula, mas não tem certeza se vai sair de casa para votar. É mais do que o dobro de Bolsonaro. Você percebe, ó, o cara que tem certeza que vai votar em Bolsonaro, não tem ninguém que já falou que não vai votar. Ele tá na dúvida se ele vai sair de casa, mas que não vai, 0%. Só para relembrar, e aí trazer uma informação nova, além de ter essa tendência dos eleitores de Bolsonaro irem votar mais do que o Lula, a gente comentou isso aqui na época, né, mostrando o Silvio Luiz, mostrando: não precisa, mas eu vou. Ele não tem a idade dele, ele podia ficar em casa, mas ele vai. Eu dou exemplo, Dona Salete, lá de minha cidade também. Mãe do colega de trabalho do meu pai. Ela não só vai, como vai levar o marido, seu Chiquinho, tá falando no grupo da igreja, que vai levar todos os idosos, vai levar todo mundo. E além disso, perceba que nos últimos dias o Lula tá nessa estratégia aí do tal vira-voto. E eu já falei pra vocês, eu conheço vocês. Sabe por quê? Porque eu também sou um bolsominion. O bolsominion sabe como o outro pensa. E eu falei: gente, eu sei que vocês chegam lá, sabe, e tentam converter o voto. Você não aguenta ver uma discussãozinha, que você sabe que o cara meio que ele tá meio errado, e você vai lá e fala: cara, não é assim. Aquele seu primo, que você vê que ele tá assim meio balançando, você tenta convencer. O seu colega, o cara da padaria, você quer falar, você quer aumentar a nossa galera. É um padrão. E aí a Tsuki, ela vinha comentando no Twitter algumas vezes de algumas conversas que ela estava tendo na fábrica, trabalha na fábrica no Japão, com algumas pessoas que não acompanham a política muito de perto, né? Ela vai soltando assim, né? Umas migalhas aqui, umas migalhinhas aqui, né? Jogando um feijão, um verde, para ver se colhe maduro. E aí ela dando um relato aí de algumas pessoas que ela veio conseguindo converter o voto numa boa, sabe? Sem ir de forma assim muito incisiva. E aí ela, ao falar isso, ela começou a receber vários relatos. E eu coloquei alguns aqui, ela colocou lá, né? Eu só peguei, arrumei aqui em vídeo. É o seguinte, ó, o que ela fala, ó. Alguns comentários que eu pensei: obrigada por vocês dividirem suas experiências comigo. Se de alguma forma eu incentivo vocês, vocês também me incentivam. Obrigado mais uma vez. A Claudiana Lina diz, ó: lá em casa, em 2018, minha mãe era PT. Agora virou bolsonarista, me pediu até uma colinha de todos os candidatos do partido. Ela não precisa votar, mas disse que faz questão. A vovó observadora, já gostei, a vovó. Como te entendo, meu esposo conseguiu convencer o entregador de gás no começo do ano. O entregador era um defensor do Lula e daí pra cá, meu esposo foi questionando ele, mostrando o que Bolsonaro fazia. Para minha surpresa e alegria, hoje esse entregador de gás é um bolsonarista. A Thelma fala: eu sou uma tia do Zap, ando com fone de ouvido direto. E quando ia ao supermercado, os meninos do caixa perguntavam que música estávamos ouvindo. Aí eu falava que era o YouTube, né, sobre Bolsonaro. Hoje eu chegar no mercado, eles sempre me fazem perguntas políticas. Todos agora é mito. Vai me dizer que não tem o de vocês aí, que parou de escutar música. Eu tô nesse grupo aí, viu, Thelma? A gente aí tá fechado. Aí vem a Adri. Um dos meus filhos tinha certa resistência porque era seguidor antigo do Kim Kataguiri. Mas com o tempo foi se decepcionando e a entrevista no Flow foi um divisor de águas. A oportunidade dele conhecer melhor nosso Birulindo. Hoje ouço ele explicando pros amigos o que está em jogo. Educou bem o filho, viu, Dri? A Dani. Aqui na família a mesma coisa. Em 2018 foram só eu e duas irmãs pró-Bolsonaro. Nesses últimos 3 anos, fomos mostrando como fatos as ideologias esquerdistas e, conclusão, todos agora são Bolsonaro. Em 2018, minha mãe teve que obrigar minha irmã. Eu digo, viu? Minha irmã agora mudou, virou bolsominion. A Tamires fala: minha sobrinha tinha ódio do Bolsonaro, era doutrinada na escola, saía até de perto quando estávamos falando nele. Do ano passado pra cá, começamos a conversar sobre política com ela. Agora será a primeira vez que ela vai votar e será no Bolsonaro. A Lala Teles diz, ó: aconteceu com meu filho.
ele não tinha ódio, mas não concordava com nada que mostrávamos, com muita calma, foi mostrando a realidade. Agora irá votar pela primeira vez e no Bolsonaro. O Darlan diz, mudei 5 votos e consegui 4 jovens pela primeira vez irão votar. O bem sempre irá vencer nessa batalha por essa e outras gerações neste país. Vira-voto é isso aqui. E eu te peço, a coisa que eu mais posso pedir pra vocês, até o final do ano, eu só quero uma única coisa de vocês. Virem mais um voto. Tragam só mais um voto pro Jair. Se cada um de vocês fazer um voto, vocês não deixar extremamente feliz. É tudo que eu quero nesse ano. Só traga um voto pro Jair pelos próximos dias. Só isso. Só mais um. Só mais um. Não vai cair o seu braço. E eu sei que você vai ficar extremamente feliz. Sejamos, né? Gente, eu digo pra vocês, não é brincadeira, não é puxando saia falando nada. Foram vocês que elegeram Jair Messias Bolsonaro. Não é influenciador, não é jornalista, não é político, não é imprensa. São vocês. É isso aqui, ó. Isso aqui que elegeu o Bolsonaro em 2018. E vai reelegê-lo. E assim, eu acho muito difícil. Algumas análises colocam assim que Bolsonaro vai ter menos votos que em 2018. Porque eu vejo o que acontece, as pessoas comentando como a população ela realmente está abrindo os olhos. E eu não consigo acreditar. A pessoa que, assim, quando ela descobre que ela é de direita, eu não conheço um caso assim, não. A pessoa era de direita e agora virou de esquerda. Eu não conheço. Eu desconheço. Eu realmente desconheço, de coração. Vamos voltar para a matéria da Bloomberg. Além da Legacy, eles falam o seguinte, ó. No início deste mês, a loja de fundos de hedge, a Ace Capital, já havia dedicado a maior parte de sua carta mensal a discutir pesquisas, dizendo que, desde as eleições de 2002, houve uma diferença bastante significativa entre o que as pesquisas dizem e o que os resultados do primeiro turno mostram. Tá aqui, documento oficial, ó, Ace Capital, carta do gestor, blá blá blá, caros investidores. Item 3 da carta, tema especial, pesquisas eleitorais e previsão de resultados. Aí fala o seguinte, começa lá com a introdução, aí depois vem, ó. Mas, apesar da dificuldade de fazer previsões certeiras com dados tão erráticos, faltando ainda quase um mês até o primeiro turno, estamos nos deparando com muito menos cautela nas conclusões que acreditamos que o momento pede. Tem muita gente que tá dando conclusão, que é o Lula. Não, calma. É nesse sentido que achamos importante relembrar aqui as incertezas inerentes à realização das pesquisas de opinião. Aí traz uma perspectiva histórica. Antes de discutir o quão anormal é a dispersão das pesquisas atuais, queremos lembrar que, mesmo com maior convergência de resultados, a experiência das eleições passadas já nos indica maior cautela na hora de assumir um resultado faltando quase um mês para as eleições. Aí eles colocam essa tabela. E olha que coisa interessante. Em 2002, você vê que tanto Lula quanto o Serra estavam para baixo, mas ainda assim o Serra estava bem para baixo. Na hora que olhou o resultado, o Serra subiu 9 pontos, o Lula subiu só 5. Só que, a partir de 2006, isso é interessante porque o PT chega ao poder em 2002, em 2006 é a primeira vez que o PT vem para a reeleição. Então tiveram aí 4 anos para começar a demonstrar, né, o amor da esquerda, né, como a esquerda também consegue jorrar com verbas de publicidade. Não tô querendo sugerir nada, só, né, um comentário leve. Aí você vê, né, em 2006, na hora que vai lá o resultado, o Lula 8 pontos a menos, o Geraldo Alckmin 14 a mais. Gente, isso aqui são 22 pontos percentuais de diferença. 22 pontos. 22 pontos. É um absurdo. Depois você vê em 2010, ó. Quando abriu, a Dilma tinha 10 a menos. O Serra 1 a menos. E em 2014, quando abriu, a Dilma tinha 1 a mais. E o Aécio 14 a mais. Imagina aí, né? Tava colocando o Aécio com 13 pontos a menos a diferença, né? Em outras palavras, não há evidência histórica que ateste a capacidade preditiva das pesquisas eleitorais registradas e divulgadas a um mês da eleição propriamente dita. Mesmo às vésperas da eleição, os números dos institutos não estão livres de erros. Conclusão. A despeito da visão majoritária, de amplo favoritismo do ex-presidente Lula, em nossa perspectiva, o resultado da eleição é, no mínimo, incerto. No mínimo incerto.
Lula tem um ponto de partida mais favorável, porém, a tendência atual beneficia Bolsonaro. O momento econômico atual é bastante favorável ao incumbente e isso deve continuar a se intensificar nas próximas semanas. Além da Legacy, da ACE, a Capital Investimentos, que administra também apenas 26 bilhões de reais, então tem que ter muita responsabilidade a emitir uma opinião, também disse em carta a clientes que a economia pode ajudar Bolsonaro. A combinação de um mercado de trabalho mais aquecido e uma inflação em forte queda gerou um aumento na aprovação do governo federal. Essa avaliação aprimorada deve ajudar a candidatura do titular, tornando a corrida um pouco mais acirrada. E para minha surpresa, no dia de ontem, o Arthur Lira, ele também veio a público fazer um questionamento e inclusive um apontamento também, que vai na linha até do que o Eduardo Cunha já falou no passado, né, sobre a regulamentação das pesquisas, porque está tudo muito estranho. O Lira fala o seguinte, nada justifica resultados tão divergentes dos institutos de pesquisa. Alguém está errando ou prestando um desserviço. Urge estabelecer medidas legais que punam os institutos que erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura. Não podemos permitir que haja manipulação de resultados em pesquisas eleitorais. Isso fere a democracia. E aí quem entra em campo? A turma do Lula. Folha de São Paulo, né, que precisa validar o Datafolha a todo custo, solta a seguinte nota. Eleições 2022. Lira endossa Bolsonaro, lança insinuações sobre pesquisas e pede punição a institutos. Aí o Lira fala o seguinte, eu não acusei nenhum instituto de manipular pesquisa. Apenas, como milhares de brasileiros, eu não entendo tanta divergência de números. Devemos agir dentro da legalidade para evitar manipulações. Quem vestiu a carapuça precisa se explicar. E aí, sobre isso, até para a gente conseguir... Eu não gosto só de falar, né? Eu gosto sempre de trazer um elemento visual, dados, porque a imprensa brasileira, né? Qualquer coisinha diz, é mentira. Eu estava passando no Twitter e eu vi que a Flávia Ferronato ela fez um tweet onde ela coloca duas pesquisas, que eu acho que são bem aceitas aí pela turma da imprensa, do mesmo estado e basicamente do mesmo período. Perceba, ambas as pesquisas são para o governo da Bahia. A da Arco Advice, da Atlas Intel, é do período de 16 a 21/9. A da Arco é da turma aí dos irmãos Aragão, Umbrella Aragão, cara, um dos maiores analistas políticos do Brasil. Meu Deus do céu, né? Eu duvido a Amanda Klein falar mal do Umbrella Aragão. E a Atlas Intel, que o Guilherme Amado entrevistou o CEO e falou que a pesquisa que mais acertou aí, ou foi 2018, foi 2020. E isso é o Guilherme Amado. Então acho que é da turma. É da turma, né, dos institutos confiáveis. E do lado de lá, a melhor de todas, a Datafolha. E olha qual é o período, de 19 a 21 de setembro. Aí olha só, olha a diferença. Enquanto a da Arco Advice, o Jerônimo do PT está na frente, com 44,5%, e o ACM Neto, para minha surpresa, está atrás, com 40,5%. No Datafolha, o ACM Neto tem 48% e o Jerônimo tem 31%. Sim, é uma discrepância que não dá para entender. Assim, é uma diferença que é absurda. Em uma, o ACM está perdendo com 4 pontos de diferença. Na outra, o ACM está vencendo com 17. Como é que vai achar normal uma coisa dessa? Aí, calma. Aí eu entrei nesse perfil Central Eleitoral e também encontrei aqui, IPEC, a da Globo, a Gostosa, e IPESP, do Lavareda, que tá sempre lá na CNN. Então também ninguém vem me questionar o Lavareda. E aí eu me pergunto, quem que tá mentindo? O Lavareda ou a Globo? Segundo a IPEC, lá no Ceará, o Elmano do PT subiu 8 pontos, tá com 30, e o Capitão Wagner perdeu 6, tá com 29. Já a IPESP diz que o Capitão Wagner tem 37 e o Elmano 28. É completamente o oposto. Se você ainda olhar essa pesquisa, você vê o período. Uma é de 19 a 21, a outra é de 18 a 20 de setembro. É basicamente o mesmo período. Quando você olha o segundo turno, na IPEC, Capitão Wagner perde para o Roberto Cláudio, 43 a 45.
Já no IPESP, o capitão Wagner vence o Roberto Cláudio por 45-39. É inacreditável, mas são as pesquisas. Se você olha na IPEC de novo, um segundo turno do Elmano do PT contra o capitão Wagner, Elmano tem 47 e o capitão Wagner tem 35. Lembrando que a IPEC é da Globo, né? O PT vencendo disparado. Já na IPESP, você vê o capitão Wagner tem 46 e o Elmano tem 42. É um cenário completamente oposto. Não vou nem trazer aqui Paraná Pesquisa, que eles estão incomodados, GERP, Modal Mais Futura, Verita, enfim, tem inúmeros institutos. Então fica muito estranho, né, toda essa situação. E eles não querem que ninguém questione nada. Mas vamos continuar. Vamos falar um pouco aqui do FHC. Eu tenho aqui um filtro, até eu acho que eu fico parecido com a Eliane Cantanhede. Vou botar aqui, ó. Pronto. Eu de Eliane Cantanhede. FHC divulga hoje, por volta das 14 horas, uma nota pública sobre as eleições. Suspense! Ai, meu Deus, o que será que a FHC vai falar? Gente, a FHC soltou uma nota aí pró-democracia. Temos que apoiar o candidato da ciência, as instituições, blá blá blá. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, assim, literalmente todo mundo sabe. Só pra trazer notícia, isso daqui eu só copiei do vídeo antigo e trouxe pro vídeo novo. Eu adoro fazer isso porque fica mais fácil o meu trabalho, né? Já tá tudo grifado. Fernando Henrique não anunciará para Lula agora. Vai esperar o timing perfeito, né? Aí vem Miguel Reale Júnior, que é do PSDB. Aí vem o diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Aí vem a carta da Fiesp, blá blá blá, né? E tá agora no momento que, meu Deus, a democracia está em risco, né? É o vira-voto, é o voto válido, é a vitória no primeiro turno em nome da democracia. Em 23 de maio, o Guilherme Amado já falava, Fernando Henrique Cardoso poderá anunciar ainda no primeiro turno seu apoio a Lula, mas, embora a dissidência do Dória tenha facilitado esse movimento, nada será feito agora. O ex-presidente quer observar mais o cenário para decidir o timing correto de fazer esse anúncio. Não é nada novo. A única coisa que me entristece de verdade foi o que a CNN fez. A gloriosa Daniela Lima, falando dos neo-aliados do Lula, porque não, os neo-aliados que o Lula está recebendo, isso, aquilo, outro, que o Planalto vai atacar, o Bolsonaro vai atacar os neo-aliados. Neo-aliado. Fernando Henrique Cardoso é amigo do Lula desde a década de 70. Ao falar isso daí, é modificar a história. É apagar tudo que aconteceu no passado. É fingir que, sabe, tudo que rolou, que colocou essa turma no poder, jamais existiu, que todas aquelas fotos são montagem. Então, pelo amor de Deus, neo-aliado. Ai. Aí, olha quem também vai pedir o voto. Para surpresa de ninguém. Tabata Amaral defende voto útil em Lula. Democracia em primeiro lugar. As mesmas pessoas que estão aí, quer dizer, as mesmas não, né? Várias pessoas que estão ajudando a Tabata, né, financiando ela aí, doaram para a campanha da Tabata, são pessoas que também doaram para inúmeros candidatos do PT. Pelo amor de Deus. Qual é a diferença? E aí, falando uma coisa interessante que a gente também vem falando, né, em nossas análises, é o fator Ciro Gomes. E olha só, o Sam Puncher, que acho que ninguém vai duvidar que ele não gosta de Bolsonaro, ele fala o seguinte: uma pessoa do meu círculo pessoal, que entende tanto de política quanto eu entendo de física nuclear, veio perguntar quem é esse Ciro que está todo mundo criticando. Tem uma galera promovendo o terceiro colocado, achando que está ajudando o primeiro. Aí o Vilimil diz, vai dar ruim? Será que tá caindo na ficha pros petistas? E eu comentei, né? Na minha concepção, esse ataque ao Ciro Gomes, ele vai ser pela culatra. Eu não acho que isso vai dar certo. Não acho. Sobre o Ciro Gomes, olha quem apareceu para apoiar o Ciro Gomes. Esse aqui não perde uma oportunidade de buscar o holofote. Sérgio Moro. A campanha de ataque ao Ciro Gomes é uma mais demonstração da natureza totalitária do PT, querendo destruir todos que se opõem ao partido. Não sou eleitor do Ciro, mas fico alerta. Moro, o cara que tentou destruir o governo Bolsonaro. Esse ataque que o Ciro está sofrendo, esse ataque, meu Deus, o que é isso perto do que fazem com o Bolsonaro? Joga a bola com a cabeça dele, escrever artigo na Folha de São Paulo falando porque eu desejo que Bolsonaro perca a vida. Para! Ontem eu me deparei com um artigo, né, um artigo de opinião de um
de um jornal da direita falando que o Moro pode vir a ser uma boa opção pro Senado. Eu falei, não, tá de brincadeira, bicho. O Moro é uma boa opção? Jamais. Jamais. Eu não sei diferenciar o Moro de um candidato da esquerda, em termos de malefícios que pode causar pro país. O clã fala o seguinte, ó, lembrem, Moro esperou Bolsonaro estar cercado por Dória, Maia, Mandetta, pandemia, para atacar pelas costas e fugir abrindo o flanco do presidente para confusão rolar. Moro não é e nunca será a boa opção. Ficar contra Lula para ele não é virtude, é questão de sobrevivência. Voltando aqui pro Ciro Gomes, e eu não trouxe esse vídeo aqui à toa, vocês vão entender por quê. Assim que a gente passar aqui, e envolve o Lula, olha o que ele falou na FAAP. Esse vídeo aqui deu uma certa viralizada no dia de ontem. Tu acha mesmo? Você vai votar nulo ou vai viajar para Paris? Eu vou votar em mim. Votar em mim. Mas E, de novo, o gabinete do ódio e o mentiroso Luiz Inácio Lula da Silva simplesmente está intoxicando a cabeça dele. Eu estava aqui na votação. Eu não fui para Paris no dia da votação. O que eu não fiz, porque é meu direito de cidadão, é fazer campanha junto de bandido. Isso eu não faço. Mas não há a menor chance. Mas o senhor Renata, desculpa, eu só vou para continuar. Mas o senhor não acha que, até pelo protagonismo que o senhor tem de tantos anos no país, não, e é um direito do senhor, como o senhor disse, perfeito, não há questão em relação a isso. A minha questão é, isso não ajudou também, de alguma forma, a colocar tudo isso que nós, como brasileiros... Essa é a mentira que o Lula quer que todo mundo acredite, tendo por coadjuvantes jornalistas que deveriam fazer o juízo crítico. Faça uma soma simples. Pega os votos que o Haddad teve e os votos que eu tive junto, e o Bolsonaro teve 11 milhões de votos a mais. Então a presunção dos canalhas mentirosos do PT é de que eu teria capacidade de transferir para o Haddad mais votos do que eu tive para mim mesmo. Só na cabeça doentia dessa gente. Estou dizendo de novo, se houvesse jornalismo no Brasil, vocês estão obrigados a fazer essa conta lá no Estadão, que eu sei que tem um restinho de jornalismo lá. Você pega o seguinte, os votos que o Haddad teve, mais os votos que eu tive, o Bolsonaro teve 11 milhões de votos a mais. Vocês querem o quê? Que eu seja responsável por ter o dobro dos votos que eu tive em favor do outro candidato que eu não tive? Para mim, só na cabeça doentia desse grande mentiroso em que se transformou o Lula. Agora, nesse ano, o senhor não tem zero possibilidade do senhor apoiar o Lula no segundo turno? Eu vou ao segundo turno para salvar o Brasil dessa tragédia. Eles vão matar o Brasil. As nações também se suicidam. Eu vou ao segundo turno e só Deus e o povo brasileiro, às 17h30 do dia 2, me tirarão a determinação de vencer essas eleições. Sim. Mas qual a estratégia para subir dos atuais 5% em 11 dias? Atacar em Trancilim e defender em zigue-zague. O senhor pode explicar? Não, porque é secreta. Brincadeiras à parte, você vê que o Ciro Gomes, né, ele vem apontando que a imprensa está trabalhando para a turma do Lula. A imprensa brasileira tá aí tentando dar uma mãozinha pro Lula. Ninguém duvida muito disso, mas nunca é demais, né, noticiar coisas como essa. Propaganda eleitoral do PT usa vídeo de William Bonner falando: o senhor não deve nada à justiça. O senhor não deve nada à justiça. Parabéns, William Bonner. Parabéns à Rede Globo. O Fábio Van Garten diz, ó, tá escancarado, jogo marcado, vergonhoso. A Globo tá fazendo o possível e o impossível para tentar eleger o Lula. Acho que não vai dar certo, não. E aí ontem o Lula, né, teve que voltar atrás no seu plano, e isso não parece o comportamento de um candidato que está liderando. Se o Lula realmente estivesse liderando com folga, não tivesse com medo do segundo turno nem nada, ele não tinha por que ir no Ratinho, porque ele já tinha anunciado que ele não iria. Pois ele foi, mudou de ideia. Saíram notícias também hoje pela madrugada, não sei se saiu hoje de manhã, às 4 da manhã, ou se saíram no final da noite de ontem, na Bela Megali do Globo. A Globo falando que o Lula ele pode aparecer no debate aí de sábado, ao do SBT, porque talvez fique feio, né, ele fugir de Bolsonaro e só aparecendo na Globo e dê mais pano pra manga, porque Bolsonaro pode bater no Lula, né, fazer perguntas pro púlpito vazio e etc. E aí o Lula tá até agora pensando em ir. Isso também não parece o comportamento de quem tá liderando as pesquisas, né? O cara tá muito certo da sua estratégia. Mas enfim, independente disso, a ida de Lula no Ratinho
teve um ibope menor do que o que Bolsonaro teve, o que também... Assim, é engraçado, né? Bolsonaro tem mais audiência que o Lula em qualquer programa de TV que ambos vão, em manifestações de rua, em apoios nas redes, mas... Fazer o quê, né? O Lula que tá liderando o Datafolha e IPEC. E olha só, na ida ao Ratinho, o Lula mais uma vez deixou claro que quer regular a mídia. E ainda falou o seguinte, ó, Lula se diz socialista refinado. Depois que se aproximou do benchimol, né, o Lula tá demais. E afirma que regulação da mídia cabe ao Congresso. O candidato voltou a defender que os meios de comunicação na internet possam ser regulados de acordo com os interesses da sociedade. Sabendo que essa galera adora desumanizar os apoiadores de Bolsonaro, logo, a sociedade deles, né, não tem espaço para opiniões da direita. Mas vejam só, sobre regulamentação da mídia, no dia de ontem, o amigo do Lula, o seu grande aliado Daniel Ortega, que ele fez questão de defender internacionalmente, relativizar o fato que ele estava prendendo opositores nas eleições passadas, inclusive na entrevista para o El País, onde a diretora do grupo El País, que é de esquerda, ficou assim, sabe, sem palavras, os olhos assim esbugalhou, né? Ficou tipo assim, ó, assim, meu, Lula? Você está defendendo Lula? Enfim, o Ortega, amigo do Lula, ele retirou a CNN do ar na Nicarágua. O amigo do Lula. Só para lembrar ali, ó, 23 de novembro de 2021, em entrevista ao jornal El País, o Lula minimizou a ditadura de Daniel Ortega. Lula comparou o tempo que o ditador e a chanceler alemã Angela Merkel estão no poder. A diferença é que ela venceu, né? E o Daniel Ortega está prendendo opositores para continuar no poder. O Demagogia diz, ó, amanhã pode ser aqui. E o Demagogia, que é um mestre das colagens, mas antes só para lembrar que, além do Ortega, outro amigo do Lula, o Maduro, já fechou 49 veículos de comunicação na Venezuela. Com certeza, os de direita são os primeiros. E aí, voltando nas super colagens do Demagogia, Nicarágua aprova a lei que controla redes sociais e meio de comunicação. É regulamentação da mídia, né? E você vê, ditadura Nicarágua tira a CNN do ar. A mesma ideia, né, de regulamentação é do Lula. Lula defende regulação da mídia. Não é censura prévia, né? Censura póstuma, deve ser. Ah, Lula, esse Lula é demais. E aí, o dono da CNN brasileira é uma figura intrigante, porque a TV dele é loteada, né, do início ao fim pela turma do Lula, mas ele faz tweets do tipo: com a decisão de hoje do Copom, do Banco Central, de não subir a taxa de juros, indicando o fim do ciclo de alta de juros, o Brasil se torna o primeiro país do mundo desenvolvido a encerrar o ciclo de alta. Primeiro, gente. O primeiro, nosso Brasil. Mérito da nossa política econômica. Obrigado, Bolsonaro e Paulo Guedes. Depois ele disse: a economia do Brasil é muito forte. Temos de aproveitar a oportunidade e virar uma potência mundial. Apesar da alta forte de juros que tivemos, o PIB cresceu, os empregos cresceram e a inflação diminuiu. Não me lembro de nada igual. Sim, porque nunca houve na história um presidente igual a Bolsonaro. Notícias para referendar o que ele falou. População ocupada sobe em julho e alcança recorde. Eu falo recorde, meu pai sempre fala, não é recorde, é recorde. Não importa. 100 milhões, diz o IPEA. Banco Suíço elogia a política monetária do Brasil e prevê recuo ainda maior da inflação. Artigo do BS intitulado De Patinho Feio a Cisne avalia que a inflação brasileira vai perder força antes da de outros países. E aí você vê notícias como essa que nos conectam com o próximo tema. Você vê, gente, que a turma do mercado financeiro, que em tese quer ver a economia brasileira deslanchando, sabe? Várias empresas fazendo IPOs na Bovespa, né? Pra tudo que é lado, dinheiro jorrando. Vem uma notícia como essa. Pessoas que lidam com números e veem que os números do Brasil são positivos. Tá lá, ó. O recado do governo Bolsonaro ao mercado que soou como música na bolsa. O Ministério da Economia passou a estimar um superávit primário inédito nas contas do país desde 2014. Isso após uma pandemia.
O Ministério da Economia projeta que as contas públicas do Brasil vão registrar um superávit primário pela primeira vez desde 2014. A revisão é provocada pela estimativa de quase 100 bilhões em receitas que não estavam previstas inicialmente. O possível superávit soou como música no mercado e a Bolsa de Valores subiu e fechou o dia com forte alta de 2%. E aí você se pergunta, cara, o mercado está indo bem, números são bons, por que a turma do mercado financeiro poderia estar contra Bolsonaro? Por quê? Por quê? E é quem tem que falar do senhor Carlos Eduardo Gabas, mas antes temos que falar do nosso glorioso Guilherme Benchimol da XP, porque esse daí é mais Lula do que o filho do Lula. A gente comentou recentemente uma notícia que saiu no Globo, na conta do Lauro Jardim, falando que o PT começa a abrir o jogo do que fará na economia. Antes de se aprofundar nessa notícia, lembremos que o PT, assim, escondeu, né, o plano de governo. Escondeu. Não quer revelar. O PT não quer mostrar o que vai fazer, porque se mostrar, eles podem perder apoio. Então, imagina o que tem nesse programa, que se mostrar vai perder apoio. E não é da esquerda. Perder apoio do centro. Imagina as pautas de esquerda que estão lá dentro. Bolsonaro até fala o seguinte, ó. Lula não apresenta o plano porque já negociou ministérios, já negociou estatais, né, bancos, troca de apoios. Esse modelo promíscuo resulta num governo que trabalha por interesses estranhos e não pelos da nação. Não dá para assumir compromissos com o povo se já está comprometido com maracutaia. E aí a gente volta. A notícia que o Lauro Jardim traz é: o PT não conta para os brasileiros o que é que eles vão fazer. Mas para, olha aqui, um grande investidor estrangeiro na sede da XP do Benchimol, um dos melhores amigos do Lula, o cara do pragmatismo e sensatismo, o Alexandre Padilha, ele está abrindo o jogo. Ele está abrindo o jogo. Se você não precisa entender muito de mercado financeiro, você não precisa entender muito. Só pensa o seguinte: se você tem bilhões em suas mãos para investir, você prefere um mercado extremamente competitivo, onde a bolsa está melhorando, né? Mas competição, né? Uma selva de leões, ou você prefere um mercado onde, sei lá, né? O cara do Lula do mercado financeiro tem reuniões e você pode estar presente onde ele vai soltar informação primeiro. Não é informação demais, né? Só o que vai fazer na economia, mas na boa, eu tendo qualquer dinheirinho, eu gostaria de ser uma mosca na sede da XP, meu irmão. Sabe? É realmente assim. A XP, eu acho que o PT devia fazer o seguinte: abrir o site deles, do lado da Fundação Perseu Abramo, né? Que são aqueles grupos vinculados ao PT. Fundação Perseu Abramo, CUT, MST. Deviam colocar no site do PT a XP. Assim, ó, entre a Fundação Perseu Abramo de um lado, a CUT do outro e a XP no meio. É a cara do PT. É a cara do PT. Devia até botar XPT. Botar um T agora. O XPL, né? XP do Lula. É inacreditável. É o mercado financeiro. E aí temos que falar do Gabas. Por quê? A gente mudar de tema e tudo começa aqui. No dia de ontem, o Lula fez uma fala que chamou muito minha atenção, também chamou do Renato, né? Ele compartilha e fala o seguinte, ó: o Lula não apresentou o plano de governo, mas prometeu recriar o Ministério do Gabas. O controle dos fundos de pensão faz parte do acordo woke com a Faria Lima. E olha o que o Lula diz: nós vamos recriar o Ministério da Previdência Social. Sabe, não tem... E no meu partido a gente tem cota de participação para jovem, a gente tem cota para mulher agora é paridade, a gente tem para negro, sabe, tudo tem cota. E não tem cota para nós. Não tem cota para nós. É verdade, porque nós já somos uma parte, sabe, muito importante da nação brasileira, e que bom que seja assim. Não tem cota para nós. Ou seja, o Lula tá dando um indicativo que no Ministério da Previdência Social vai ter a volta do comando petista. E aí temos que relembrar um pouco, né, do senhor Carlos Gabas. E não vamos nem falar de consórcio do Nordeste.
Poucas notícias. Em duas, assim de forma bem leve. Lula nomeia para a Previc, novo órgão regulador dos fundos de pensão, diretores apoiados pelo... Bom, o presidente Lula instalou nesta terça-feira a Superintendência Nacional da Previdência Complementar, a Previc, ou seja, foi criada uma autarquia, que não existia, foi criada uma autarquia para cuidar dos fundos de pensão. E nomeou 6 dirigentes para cargos chaves do novo órgão regulador dos fundos de pensão, setor que movimentou 506 bilhões em 2009. 506 bilhões. Só pensa o seguinte, tem uma empresa listada na bolsa, você pode não entender nada, mas tem uma empresa lá. Imagina que você está lá, olhando na bolsa, e sai a notícia que o fundo de pensão, investiu 3 bilhões na empresa X. Você vai pensar o quê? Pô, peraí. O fundo de pensão é uma coisa que tem que dar retorno porque, bicho, é a garantia do fim de vida aí dos aposentados. Então, eles estão investindo normalmente em coisas que são, em tese, um pouco mais seguras. Porque tem que voltar o retorno. Tem que dar um retorno para os aposentados. Se você vê que o fundo de pensão está fazendo aquele direcionamento para aquela empresa específica, você vai falar o quê? Pô, vou botar meu dinheiro ali também. O fundo de pensão não quer perder, eu também não quero. Vai naquele investimento um pouco mais seguro. Aí tá lá, né? E aí, entre os indicados, 3 são apadrinhados do PT e do PMDB, embora tenha formação técnica. Isso aqui foi em 1º de... Desculpa, a notícia foi em 26 de janeiro de 2010. 26 de janeiro de 2010, depois essa notícia foi atualizada em 1º de novembro de 2011. Durante o discurso de posse da diretoria do novo órgão, o secretário executivo do Ministério da Previdência, o senhor Carlos Eduardo Gabas, do PT paulista, considerou absurda a capacidade de invenção da mídia sobre a divisão de cargos entre seu partido e o PMDB da Previc. Ele considerou natural esse tipo de arranjo. Ele falou que é um absurdo, como assim? Vocês estão criticando o fato aqui de loteamento político? Só a notícia que saiu alguns anos depois, na época, que era do Grupo Globo, né? Saiu em 2014. As evidências de fraude no fundo dos Correios ligado ao PMDB. Como afiliado político de Edson Lobão e Renan Calheiros, quase levaram Postales, fundo de pensão dos Correios, à ruína. Essa matéria, na época, Diego Escostegui, que hoje está no bastidor, o Leandro Loyola também, Marcelo Rocha, eu não sei quem é. Aí olha essa notícia, antes de comentar algumas coisas a mais. Lula usa medidas provisórias para criar quase 20 mil cargos. Para a oposição, o inchaço privilegia filiados petistas no preenchimento de novos cargos de confiança, acusação que o governo nega com veemência. Quando o presidente assumiu, havia, de acordo com os dados do Ministério do Planejamento, 809 mil servidores no Executivo Federal na ativa, entre civis e militares. Em dezembro de 2004, último dado disponível, esse número havia crescido 9,16% para 884 mil. O Lula contratou muita gente, viu? Muita gente. Aí veja. Bilionário do agro e campeão de doações já teve 2 encontros reservados com Lula. O Arthur diz, 23h59, o agro é ruim, né? SG, political woke, blá blá blá. Meia-noite. Bilionário do agro tem conversa reservada com Lula e Folha comemora. Lula continua não gostando do agro, mas gosta de dinheiro. Para a esquerda, não tem certo ou errado, apenas útil ou inútil. E aí, antes de entrar nisso daqui, se liga numa breve explicação. Vamos entender uma coisa. Porque essa questão aqui tem tudo a ver, inclusive, que a gente vem falando nos últimos dias. SG, Agenda Verde, mercado financeiro, tudo que está por vir. Desde aqui de forma assim bem simples, Vamos pensar que você tem aqui, bota aqui, só fundo. Você tem um fundo. Seria o fundo de pensão, né? O dinheirinho dos trabalhadores. Esse fundo, ele é aplicado em empresas. Que, em tese, essas empresas têm que dar lucro, né? Só que aí vem o ponto. Quais empresas? Quais empresas podem receber esse dinheiro? E por que a Previc é uma coisa tão importante e vem batendo nessa tecla? Para os fundos não causarem problemas, né? Assim, você tem um mínimo, para não vir alguém, uma maracutaia, ele chega lá, pega o dinheiro e coloca para obter algum tipo de enriquecimento ilícito. Você tem algumas regulações, né? Você tem que botar algumas regras para não virar bagunça. Quem gera assim essas regras é a Previc.
Logo, é a Previc que vai criar o sistema de regras, vou botar aqui, ó, as regras, para definir quais empresas vão poder receber o dinheirinho. São essas regras que vão definir quem vai receber o dinheirinho. Ops. Porque os fundos, né, têm que garantir lucro. Aí, o que é que você faz? Hoje, vocês já estão vendo que a turma do ESG está tentando avançar com várias agendas através de imposições, né, sei lá, e também algumas vantagens aí dentro da turma do mercado financeiro. Aí pensa o seguinte. Se você tem o poder da Previc, né? Botar aqui SG. Vou botar aqui de mão... Não sei botar de mão dada, vou botar só um igual aqui. Junto com a Previc. Imagina a Previc. Ela pode colocar várias regras. Tipo, não, a empresa tem que ter um CNPJ. Pô, mas o CNPJ é o mínimo. A empresa tem que estar com as licenças todas em dia. Licença ambiental, licença disso. Não, beleza também. Aí imagina, vem a Previc e fala, não, a gente tá botando aqui que... O mercado ESG, eles têm uma tese que diz que empresas que promovem a agenda social, elas possuem pluralidade, elas dão mais lucro. Essas empresas dão muito mais lucro. Aí, sabe, tem diversidade que tem cota, como ela falou, tem cota. Aí vem a Previc e fala, ó, só pode botar dinheiro nas empresas que tiverem 30% do conselho dessa forma. Você botou uma regra via Previc, você já está cortando, sei lá, se tem 300 empresas aí listadas, que, sei lá, na bolsa, por exemplo, que você pode depositar o fundo. Dessas 300, irmão, você botou uma cota, já caiu aqui para 10. Aí você cria outra regra. Não, além daqui, tem que ser uma empresa comprometida com o net zero, uma emissão zero. Aí das 10 empresas, caiu para 5. Em suma, você podendo montar a regra é igual licitação. Você pode fazer a coisa de uma forma que o fluxo do dinheiro, no final do dia, vai para um lugar. Vai para um lugar. Que lugar vai, eu não sei, mas vai para um lugar. Vai para um lugar. E isso tudo através de pequenas regras. Com dinheiro que devia para a aposentadoria, né, dos velhinhos. Imagina o que já aconteceu no passado. Imagina o que pode acontecer com a volta do PT, do Ministério da Previdência Social. Aí imagina tudo isso daqui no meio dessas movimentações do mercado financeiro. Quem aí não quer, né, receber um aporte, um grande aporte num fundo de investimento, num fundo de pensão? Não vou falar muita coisa não, né? Vamos adiantar. Aí se liga. Aliados de Lula trabalham para que Estados Unidos, né, reconheça, foi aquele evento. A Malu Gaspar, saiu na Malu Gaspar, trouxe mais informações, falando o seguinte, ó, a questão climática foi outro assunto da discussão entre Lula e o encarregado de negócios dos Estados Unidos. Os petistas, sabe que são preocupações dos americanos, e se disseram dispostos a fazer parcerias. Qual a chance desse tema não entrar exatamente no que diz respeito a questões econômicas, investimentos, regras, regulamentações e tudo que a gente já falou? Petistas e democratas já fizeram dobradinhas em questões climáticas. O PT, né, você vê aqui, ó, CEOs brasileiros apoiam descarbonização, mas cobram regulamentação estatal. Ó, uma regulamentaçãozinha, né, de leve, via Marina, via Previc, de leve. Quem não viu ainda a entrevista lá no Quinto Elemento, veja, Papo de Quinta, eu com o Arthur, e hoje também tem, né, mais um episódio, meio-dia 34 tá no ar do Notícias de Quinta. O único programa do Brasil de notícias que eu decidi que todo mundo dá risada de piada sem graça. Veja, tô falando pra vocês, não vão se arrepender do tempo que vocês não gastar vendo aquele papo. Olha a nossa B3, a Bolsa Brasileira. É hora de dar tchau, nada mais inspirador do que encerrar falando de sustentabilidade. O papel do mercado de capitais é essencial no avanço dessa agenda. Eles já estão avançando. Agora imagina eles avançando junto com a regulação estatal, mais uma boa vontade da classe política, mais a boa vontade da Previc, né? E eu tenho certeza, se botar todo mundo numa sala, na sede da XP, vixe, rapidinho sai uma regulamentação estatal bacana para salvar o planeta. Não é o Brasil, vai salvar o planeta. O planeta. Só chamar o Benchimol, bota o Benchimol, o Padilha, o Guilherme Boulos, o José Stede lá do MST, o Lula. Pega alguém da Fundação Pessoa Abramo, comissão, liga para ele na Zabó, bota todo mundo junto, vão salvar o planeta. O planeta ainda não foi salvo porque não quiseram. Tá na mão do Benchimol. Chama o Luciano Huck também que resolve. Aí, ó. E essa agenda vai além das mudanças climáticas.
Chama todo mundo, bota numa sala, vai ser uma ideia sensacional. Ex-chanceler de Lula fala sobre eventual governo em reunião com dezenas de embaixadores. Olha os países. Argentina, México, Uruguai, Equador, Paraguai, Colômbia, Bolívia, Haiti. Aqui a turma da América Latina. A gente falou dos problemas comuns e de uma política de integração. Integração. Um dos objetivos do Foro de São Paulo. A integração da América Latina. Um dos representantes falou que é importante fortalecer a democracia na região. Integrar, né? Fortalecer. O Foro de São Paulo já tá... Olha o sorriso aqui, ó. Doidinho pra sentar na cadeira presidencial e fazer brincadeira malvada. Quanto tempo eu tenho aqui? Bateu uma hora agora? Tem tempo pra comentar? Bolsonaro falou uma coisa, gente, que faz muito sentido e até, em parte, né, representa o quadro que a gente vive hoje. Você não aprende nada hoje em dia. A nossa economia vem do campo, tecnologia, e tem países que estão na situação muito melhor do que nós dado ao estudo. Esses países começaram nos anos 40 a investir pesado na educação. Investir pesado não é igual a petralhada falar de botar dinheiro. Eu sei que o salário não é bom, o dos professores. Eu sei disso. Mas o investimento é no currículo, no conteúdo. O tipo dos livros do nosso tempo é bem diferente dos de hoje em dia. Você não aprende nada hoje em dia. Preocupação de Bolsonaro? Educação das crianças. Criou a CEALF. Preocupação do Lula? Mandou Alexandre Padilha ir na sede da XP para conversar aí com grandes investidores internacionais para dar uns spoilers do que eles podem esperar no governo Lula. Ainda sobre o governo Bolsonaro, mais uma redução aí do preço do gás de cozinha. E aí ele só lembra, né, que o imposto federal do gás é zero. E é zero há muito tempo. Nem vou ler o resto. Eu só vou botar só o final, que ele fala o seguinte, ó, que ele deixa o site da Petrobras mostrando como é a composição de preço, porque tem gente na esquerda que todo dia fala, não, o preço está caindo porque o Lula está crescendo nas pesquisas. E eles ficam nessa narrativa, né, como se, não, é normal, não tem nenhuma fake news por aqui. Enfim, fico por aqui. Mais importante de tudo, traga mais um voto pro Jair. Mais importante de tudo, mais importante. Aí se você tiver um tempo também interesse, você pode compartilhar o vídeo. Não vai cair o dedo, né? Também se gosta do meu trabalho, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, pode estar no meu do canal. Vai lá no Telegram, pega os dois vídeos do vídeo de hoje, né? Do Ciro Gomes lá e do Lula falando do Ministério da Previdência Social. Assiste a entrevista e hoje também tem o Notícia de Quinta, o Quinto Elemento, é o primeiro link na descrição. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!